Você provavelmente já recebeu ou conhece alguém que recebeu notícias falsas pelo celular. Nem sempre é fácil identificar o que é verdade ou o que é mentira. Para acabar com esse tipo de desinformação, o coletivo Intervozes lançou uma cartilha contra notícias falsas na comunicação. Agora a gente conversa com Bruno Marinoni, do coletivo Intervozes, e com a professora Patrícia Maurício, do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio. Bruno, as redes sociais criaram bolhas informativas que facilitam a disseminação de notícias falsas. Quais as implicações disso em um ambiente polarizado? Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente que está trabalhando com o conceito de desinformação, né, no sentido mesmo de ampliar o debate e não ficar focado na ideia de notícia falsa ou notícia verdadeira, né? A gente acha que o problema é um sistema que tem de produção de desinformação que faz com que as pessoas tenham uma compreensão da realidade distorcida, que é mais complexo que simplesmente o que é verdadeiro ou falso. Então, o que acontece é que as pessoas têm uma lógica em que elas fecham, digamos assim, os seus grupos de interação, né, que a gente chama de bolha, e aí a partir desse fechamento desses grupos você tem um reforço das suas ideias pré-concebidas em alguma medida e reforço das ideias que circulam dentro desse grupo. Então, o que acontece é que você se fecha e tem dificuldade de perceber a diversidade e a pluralidade que existe na realidade. Então, isso aumenta a polarização na medida em que você não consegue fazer a mediação com o que existe para o mundo além desse espaço seu de interação. Assim. Então, acho que reforça bastante esse problema que a gente está tendo de polarização. Mas, desculpa estender um pouco, mas eu acho que é importante também entender que a polarização ela não é fruto simplesmente do problema técnico das redes. Assim, a gente vem vendo um processo de polarização mundial que está ligado a um processo de crise do atual sistema que a gente vive, né? Então, não é à toa que desde 2008 esse processo de polarização vem crescendo. Anteriormente a gente já tinha redes sociais e essa polarização não tinha estourado. E como surgiu a ideia da cartilha? Então, a ideia da cartilha é justamente porque a gente está vendo um fenômeno que está sendo identificado aí pelas pessoas no geral, no mundo, na verdade, e que em boa medida é mal compreendido, né? Que é resumido a ideia de notícia falsa, né? De fake news. Então a gente quer um pouco mais contextualizar como é que esses processos acontecem, como é que são produzidas e como é que circulam essas informações né, que atrapalham a compreensão da realidade das pessoas. E aí a gente acha que é uma contribuição humilde, né, é pouca coisa, não tem um aprofundamento, mas é uma boa sistematização para quem quer começar a pensar um pouco mais, né, no problema para além do que aparece assim, na sua timeline, né? Uhum. Acho que é isso. Patrícia, as fake news sempre existiram. O que mudou no mundo? Na verdade, assim, é porque os boatos sempre existiram, mas a internet, ela consegue amplificar, porque vai para o mundo. Quem quiser ver, quem quiser ler em português em algum lugar do mundo, vai encontrar um boato na rede. Então, isso é perigoso, assim, essa amplificação que existiu. Mas a fake news mesmo, que é uma coisa mais perigosa ainda do que o simples boato, que já é horrível, né? Ela é vamos dizer, você dissemina uma notícia falsa com cara de notícia, escrita como notícia. Às vezes você vê lá um símbolozinho de algum veículo de imprensa. Então ela tem cara de notícia e isso convence as pessoas. Isso é uma coisa absolutamente do mal, né? Não é uma coisa feita sem querer ou alguém que espalhou um boato sem perceber que aquilo era boato, né? Isso é uma coisa perigosa. E aí a gente tem que ficar bastante alerta. Então, por isso que eu acho que essa cartilha é uma coisa muito importante, porque ela vai mostrar para as pessoas como se defender dessas notícias falsas, da desinformação de forma geral. Bruno, como é possível identificar notícias falsas? Então, tem algumas que elas são mais grosseiras e é mais fácil de você identificar, né? Desde pela linguagem ou pela estética mesmo do site. Quem está mais acostumado com os veículos de comunicação e de jornalismo percebe um pouco que facilmente, o que é um pouco mais difícil para quem não acompanha, né, digamos assim, o ambiente jornalístico em geral. Algumas outras
você precisa fazer o que a gente chama de double check, né? Você precisa fazer, tipo, você viu uma notícia num veículo, é bom você procurar ver se sai em outros veículos essa notícia também, porque aí você pode saber se, né, ver se geralmente uma informação, ela não fica fechada num único canal. Se ela é importante mesmo, ela vai repercutir em outros veículos, então acho que é interessante você procurar em outros veículos. E a terceira coisa é entender também que, tipo assim, como eu falei, tipo, para além das notícias falsas, tem processos de desinformação muito mais amplos que às vezes são complexos de você entender, assim, tipo, aí você tem, por isso que é a ideia da cartilha, assim, para você entender mais como é que se dão esses processos, porque o sistema de produção de desinformação, ele é um sistema que se transforma também, né? A gente está conhecendo uma face relativamente nova dele. É como você falou, o problema não é novo das fake news, o problema da desinformação não é novo também. Os estudos de comunicação já percebem eles pelo menos desde a década de 30, né? Tipo, os estudos clássicos das teorias da comunicação trabalham justamente em cima do problema da desinformação. Eu acho que é por aí, assim, entendendo melhor o problema é a melhor forma de você estar preparado, digamos assim, para enfrentar as fake news e saber qual é a diferença de uma notícia falsa e de um problema de desinformação. Patrícia, que medidas empresas como Facebook e Twitter podem adotar para evitar esse tipo de notícia falsa? Olha, essas empresas já adotam algumas medidas, né, que eventualmente eles identifiquem alguma coisa e eles eventualmente possam tirar, mas o que eles fazem não dá conta, de verdade, assim, não dá conta. E existe uma necessidade muito grande e que já está começando de regulação dessas plataformas digitais, porque o próprio Facebook foi cúmplice de desinformação em casos como de eleições nos Estados Unidos, enfim, com a Cambridge Analytica. Isso é um caso que quem quiser analisar, estudar, enfim, vai ter bastante dessas oportunidades, né? Infelizmente. E aqui na PUC nós temos um grupo de pesquisadores que estudam a partir da economia política da comunicação essa questão das plataformas digitais e como o modelo de negócios dela afeta, né, a sociedade com problemas como esse que a gente está analisando hoje. E também apoia esse lançamento da cartilha a ULEPIC Brasil, que é uma entidade que reúne pesquisadores de todo o Brasil voltados para esse tipo de estudo. Então, nós temos aqui gente já pesquisando fake news e tudo mais. A grande questão é essa, pesquisar bastante esse assunto e dar subsídios para legisladores conseguirem regular esses novos oligopólios de comunicação, que são essas plataformas digitais. Bruno, onde que a cartilha está disponível? Você pode encontrar a cartilha no site do Intervozes, né, intervozes.org.br, na seção de publicações. Tem também na capa do site, né, na home do site, tem uma matéria sobre o lançamento da cartilha e lá também no final da matéria você pode encontrar um link para o download.